Corajoso Ratinho Despirrou não é um filme sobre ratos. É uma jornada quase épica de redenção, drama, aventura, abandono parental e momentos que provavelmente vão te fazer querer deitar em posição fetal e chorar igual um bebê. Eu não sei porquê, talvez influência do Mano Mickey, mas existem muitos filmes com ratos. E todos eles têm uma coisa em comum. Pelo menos uma cena que vai te desestabilizar emocionalmente. Nesse vídeo eu vou te contar a história de um desses filmes, o Corajoso Ratinho Despirrou. Olá, amigos e inimigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Clary. Corajoso Ratinho Despirrou foi lançado em 2008 pela Universal e é um desses muitos filmes dos anos 2000 que foram esquecidos pelo tempo. Tão esquecido que eu procurei pelos quatro cantos dessa terra de ninguém, que é a internet, e não achei uma versão dublada desse negócio. E olha que eu achei o jogo de PC de Xuxa e os Duendes. Na minha opinião, isso aconteceu porque escolheram o roedor errado como protagonista. Mas, como eu não sou nenhum especialista, eu trouxe aqui alguém com lugar de fala pra emitir sua opinião. Matusalém, que é o ser vivo mais próximo de um rato que vive nessa casa. O que você acha, Matusalém? Muito embasada a sua opinião. Tudo começa com quem deveria ser o verdadeiro protagonista dessa história, o Roscuro, um rato marinheiro, chegando a Dor, um reino mundialmente conhecido por sua incrível habilidade na produção de sopa. Eles fazem sopa. Toda cidade tem que ser conhecida por alguma coisa, né? Belo Horizonte, por exemplo, é a capital dos barzinhos. São mais de 12 botecos por quilômetro quadrado. Comenta aí pelo que sua cidade é famosa. Todos os anos, no primeiro domingo da primavera, o reino comemora o Dia da Sopa. Dia da Sopa. E toda a população se reúne em volta do castelo pra comer de graça. O responsável por inventar as receitas das sopas é o chefe André. E ele tem um ajudante, que não é o rato. É isso aqui. É isso aqui, um homem vegetal, talvez. Além de cozinheiro, nas horas vagas, o André também é feiticeiro. Mas isso não fica muito claro no filme. O Roscuro, como um bom apreciador de culinária, resolve entrar no castelo pra provar um pouco da sopa, porque os marinheiros vão zarpar antes dela ser servida pro restante da cidade. Só que isso foi uma péssima ideia. Ideia ruim mesmo. Ele fica tão embriagado pelo cheiro da sopa que ele cai diretamente lá do teto, ele cai diretamente na sopa da rainha. Fervendo a sopa, inclusive, saindo fumacinha, fervendo. Por incrível que pareça, ele não se machuca. A rainha, por outro lado, morre. Ele tenta explicar que ele é diferente dos outros ratos, que ele não é sujo. Só que não escutam ele, né? Porque, primeiro, ele é um rato, e ratos são sujos e mentirosos, e segundo, ratos não falam. E esse tá falando. Aí eu ia achar que eu tava ficando louca também. Eu ia achar. Já que ninguém quer ouvir o que ele tem a dizer, o Roscuro foge. E da janela da cozinha ele vê o barco indo embora. Ah, não. O barco foi embora. Ele acaba sendo encurralado pelos guardas reais e a única opção que ele tem é se jogar no esgoto. E ele é adotado pelo manda-chuva dos ratos. Que não é o rei dos ratos, porque o rei dos ratos é isso aqui, ó. Desolado pela morte precoce da rainha, o rei proíbe sopa e rato. Quem abrigar ou esconder ratos vai ter que se ver com a lei. A magia da sopa desapareceu e Dor ficou cinza, sem sol e sem chuva também. Então, nesse momento sombrio, nasceu Despirrou, que, ao contrário do que o título sugere, não é um rato, e sim um camundongo. E ao contrário de todos os outros camundongos, o Despirrou era corajoso. Ele não se encaixava na sociedade dos camundongos. Assim como o Roscuro não se encaixava na sociedade dos ratos. Ele sentia falta do mar, da luz e principalmente de não comer lixo. O bichinho parece determinado a fazer uma refeição especial. Já que o Despirrou era corajoso, ele não conseguia aprender o básico na escola para se tornar um bom camundongo, que é ter medo de tudo. Basicamente. Os pais dele, procurando uma solução, enviam ele para um treinamento de campo com o irmão mais velho, para ele aprender a se comportar como um camundongo. Os dois partem para a biblioteca para comer livros, só que o Despirrou acha mais apetitoso devorar os livros aqui, ó, na mente. O irmão dá um esporro no coitado, porque é contra as regras ler. Como ele sabe ler, se eles não podem ler, eu não sei. Mas mesmo sabendo quão problemático o Despirrou é, o irmão dele vaza e avisa que vai voltar em uma hora. Imediatamente o ratinho começa a ler um livro, né? Uma história sobre uma princesa que aguardava ansiosamente o dia que seria liberta de seu castelo por um cavaleiro destemido. E é claro que o Despirrou quer ser um cavaleiro destemido. Ele passa aí na biblioteca todos os dias pra ler mais da história. Em um desses dias, ele escuta o rei, em sua profunda miséria, tocando um alaúde na sala do trono. Ele chega a tempo de ver a princesa Péia saindo da sala chorando. E segue ela até o quarto, onde os dois conversam e... Não. Ele não tá apaixonado por ela não, né?
O Desperro conta pra princesa sobre a história que ele tava lendo e ela fica curiosa, querendo saber o final. Só que ele ainda não chegou no final, né? Porque, coitadinho, ele lê uma palavra a cada hora. Ele promete terminar de ler e voltar pra contar o que acontece. E essa fica sendo sua primeira missão como um cavaleiro honrado. No caminho de volta pra biblioteca, ele passa por uma serviçal que, honestamente, eu não me importo nem um pouco com ela. Falar bem a verdade, eu não me importo muito nem com o Desperro. Eu gosto mesmo do Roscuro. Mas, por motivos de que isso vai ser importante mais pra frente, eu tenho que falar sobre ela. Então, vamos lá. Ela se chama Miggery e morava em uma fazenda de porcos com seu tio. Desde pequena, ela sempre sonhou em ser uma princesa e viver no castelo. E um belo dia, uma parte desse sonho se tornou realidade. O tio vendeu ela pra um comerciante bem eclético, digamos assim. 15 for the girl, same as the sow. Quê? I told you. Ele vendeu a menina? A amiga acabou trabalhando no castelo e os porcos provavelmente acabaram na cozinha. De volta à sua pequena casa, o Desperro comete a cagada de contar pro irmão X9 que ele conheceu e conversou com a princesa, o que também é contra as regras. Conversar com humanos. O irmão conta pro pai e o pai decide contar pro conselho dos camundongos. Porque se o conselho dos camundongos descobre que eles não descobriram, eles vão descobrir que o pai acobertou o filho. O que seria ruim pra ele. No dia seguinte, o Desperro é julgado e ele é sentenciado a descer pro mundo dos ratos, onde todo mundo tem certeza que ele vai ser devorado vivo. Achei um pouco extremo esse castigo, não vou negar. O camundongo chega na cidade dos ratos e ele é imediatamente levado pro Coliseu pra lutar contra um gato pela sua vida. Tá, é uma palavra forte, tá mais pra correr em círculos de um gato pela sua vida. Não fosse pelo Roscuro, meu herói, seu herói e herói do Desperro também, que convenceu o rei dos ratos a deixar o Matusalém não. Convenceu o rei dos ratos a deixar ele acabar com o camundongo. Ele provavelmente teria virado picadinho, não é verdade, Matusalém? Onde você vai? Como você deve estar imaginando, o Roscuro não mata o Desperro, simplesmente leva ele pra casa, dá comida, abrigo e divide um pouco da luz que entra pela janela. Que coração bom. Que coração puro esse rato tem. Ele fica curioso e pergunta sobre como anda a princesa, já que da última vez que eles se viram, a rainha teve um piripá que foi de sopa. O Desperro conta que ela sente falta da chuva, da sopa e até dos ratos. O que não é mentira, ela realmente disse isso. Mas nem sempre a gente quer dizer o que a gente disse. Eles conversam sobre honra, coragem, cavalheirismo. E o rato fica inspirado a pedir desculpas por ter a rainha. Não que tenha sido culpa dele, mas meio que foi. Pois bem, falando da princesa, ela passa o dia inteiro no quarto, olhando pela janela, diretamente pra tumba da mãe dela, que tá pra fora da janela do quarto. One could tell. Ai, que maldade, colocar ela no quarto com vista pro cemitério. Your crown, Mom. Oh. Ela chama a princesa de Mom? A Miggery fica chateada porque a Pea não quer usar a coroa de princesa dela e decide que vai pegar emprestado, sem a Pea saber. Ela fica lá fantasiando sobre, como eu gostaria de ser uma princesa, no quartinho dela, da frente de uma penteadeira improvisada, cheia de coisas que ela também pegou emprestado. Só que a Serviçal Suprema descobre que ela tá surrupiando ali algumas coisas e dá um cascudão na menina, que fica responsável por levar comida pra masmorra de punição. This? I just borrowed it, Mom. Por que ela fica chamando todo mundo de Mom? Na masmorra, o carcereiro conta que ele tinha uma filha que ele teve que deixar pra trás quando foi trabalhar no castelo. Seguimos com um total de 0 pais presentes até agora nos filmes que eu analisei. O Roscuro aproveita e segue a Serviçal pra fora da masmorra e vai até o quarto da Pea pra tentar se desculpar. Poxa, eu só queria se desculpar. Só que ela não quer escutar o que ele tem a dizer, não. Ela começa a gritar, socorro, um rato, essas coisas assim. E não foi nem porque ele é um rato, porque ela viu que ele era um rato antes de se assustar. Porque ele é o rato que caiu na sopa da mãe dela, que por acaso tá ali do lado de fora da... Sei lá, né? Às vezes ela ficou com medo dele cair na sopa dela também. Vai saber. Se ele tava achando que o máximo que ela podia dizer era não, né? Ele consegue fugir dos guardas, mas ele não tá muito bem da cabeça, não. E ele quer se vingar da princesa. No caminho de volta pra cidade dos ratos, ele topa com a Miggery, que também já tá mais pra lá do que pra cá. Usando uma coroa feita de colheres, assim, improvisada, falando umas coisas meio ininteligível, rasgando o retrato da princesa de pintura, porque nessa época ainda não tinha foto, né? Eu imagino. Tô chutando que seja Idade Média, assim, baixa Idade Média. O Roscuro convence a Mig a ser
pra ir prender a Péia na masmorra. E prende a própria Mig também, pra ela deixar de ser otária. Convenientemente, o carcereiro não tá na masmorra nesse momento e ninguém escuta a Péia pedindo socorro. Só o Desperro, que imediatamente corre pra ajudar. A princesa entrega pra ele um colar, pra ele mostrar pro rei, que supostamente vai fazer o pai dela levantar a bunda do trono, parar de tocar aquele alaúde desgraçado. Só que adivinha, ele perde o colar no meio do caminho. Não que fosse fazer muita diferença, porque o rei tá ali só de corpo mesmo. A alma dele já foi embora há muito tempo, quando a rainha morreu. Ou talvez não tanto tempo assim, né? Eu não sei quanto tempo passou desde o incidente. Podem ter sido dias, semanas, meses, anos... Não tenho a menor ideia. Sem muita opção, o ratinho vai buscar ajuda do restante dos camundongos, que não fazem nada. Na verdade, eles ficam até com muito medo, porque eles acham que o Desperro é um fantasma. Nem se dignar a pedir desculpas por supostamente terem matado ele, enviando pro mundo dos camundongos, eles fazem. Ed caiu da bunda. A partir daqui é só gritaria, caos... Mas vamos lá. Você lembra do chefe André, o que fazia as sopas? Ele fica entediado de passar o dia inteiro na cozinha, sem companhia, e resolve fazer uma coisa louca. Uma coisa absurda. Ele resolve fazer uma sopa. Ao mesmo tempo, os ratos levam a princesa da masmorra pro Coliseu pra fazer sabe-se lá o quê, talvez... passar raiva pra ela. O que importa mesmo é que a magia da sopa retorna, a Dor, e começa a chover. Aí o homem legumes também volta à vida. O Desperro sente o cheiro da sopa e vai pedir ajuda pra salvar a princesa. Ou, pelo menos, espalhar a palavra da broderagem enquanto tenta. Bom, o chefe se distrai lá com alguma coisa, mas o ajudante é convertido e ele marcha em direção a salvar a princesa. Só que os ratos comem ele no processo, assim, ele desmonta ali... Ele morreu? Eu acho que sim, porque ele não aparece depois. Enquanto isso, o carcereiro magicamente volta à cena e liberta a Miggery da prisão lá da masmorra. E por acaso, ela é a filha que ele teve que abandonar lá atrás, na fazenda de porco. E ele sabe disso porque ela tem uma marquinha de coração atrás do pescoço, assim. Lá na cidade dos ratos, o Roscuro se arrepende do que ele fez. Um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca. E é assim a história de redenção de um herói, no fim das contas. Ele tem falhas, mas ele supera essas falhas e se torna melhor do que ele começou. Ele e o Desperro se unem pra tentar salvar a princesa, mas quem salva o dia mesmo é o gato gordito, que quase acabou com o camundongo no começo do filme. Ai, ai, como o mundo dá voltas, né? O rei dos ratos é devorado e os ratos que sobram fogem, com medo da luz do sol que voltou ao reino. E refletiu lá de cima no colar da princesa que o Desperro derrubou lá atrás... entre as paredes. No fim, o camundongo perdoa a sua família, mesmo que eles tenham tentado matá-lo, mas tudo bem, né? E volta pra casa pra ensinar os outros camundongos a não serem covardes. Acontece uma anistia geral, né? Todo mundo ali se perdoa, até porque ninguém sabe mais o que cada um fez, todo mundo ali é culpado. E eu também acho que ninguém descobriu que foi o Roscuro que mandou sequestrarem a princesa, mas... ninguém precisa saber. E é melhor assim, porque ele consegue sair do palácio e voltar ao mar com seus... marinheiros. Ah, e pra quem quer saber, a Mig volta a morar com o pai dela na fazenda. Ah, que gracinha, né? Todo mundo feliz. Que fofo. Quase todo mundo, na verdade, porque os ratos continuam tendo que se esconder, né? Apesar deles não serem ilegais agora, eu tenho certeza que se algum humano encontrar um rato, não vai dar bom pro rato. E é isso, galerinha. Essa é a história do Ratinho Desperro. E da princesa, e do Roscuro, e do rei, e da rainha... e do carcereiro, e da Mig, de todos nós. Talvez seja até minha e sua também essa história. Mas não fique triste se acabou. Se você quiser ver mais análises super coerentes e coisas tipo essa daqui, considere assistir esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que é um ótimo vídeo. Na verdade, Matusalém? Se o Matusalém falou, tá falado.